E aí, pessoal? Vamos então aqui falar da Política Nacional Aldir Blanc, que é a Lei Federal 14.399 de 2022. Por quê? É a Lei Aldir Blanc, certo? Ou seja, que foi gestada para dar auxílio emergencial aos agentes culturais em decorrência da Covid-19 e na Câmara dos Deputados pensou-se em prorrogar ela por mais 5 anos, tá? Então, essa lei cultural que foi feita para uma emergência, viu-se a necessidade de fortalecer as atividades culturais, os espaços culturais e os agentes culturais em decorrência desse fraquejamento cultural promovido pela Covid-19 e promulgou-se, então, a Lei Aldir Blanc, o Programa de Política Nacional da Lei Aldir Blanc, por 5 anos. O objetivo é justamente estimular ações, iniciativas e projetos culturais por meio do fomento financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios, garantindo financiamento e manutenção de espaços, de ambientes de iniciativas artísticas e culturais e, é claro, e fortalecimento da cadeia produtiva da economia cultural. Os beneficiários, sim, quem vai poder receber são todos os trabalhadores da cultura, como também espaços físicos, jurídicos ou não jurídicos que trabalham com cultura. Tá? A inovação da lei é o seguinte, que os seus valores podem ser utilizados somados com novos projetos. Se o beneficiário tiver um projeto financiado pela Lei de Blanc, ele pode fazer a somatização do valor ganho para ajudar no suporte da sua apresentação do seu projeto, assim como leis de incentivo também a nível estadual. No caso da Bahia, nós temos o Faz Cultura. Então, você pode somatizar esses valores com outro projeto que já está sendo financiado. Está no artigo 4º, dá uma olhadinha. Quais são as ações a serem desenvolvidas, galera? Vai ser o fomento, produção e difusão de obras de caráter artístico, tá? Realização de projetos tais como festivais, festas populares, feiras, espetáculos no país, no exterior, inclusive a cobertura de translado de objetos culturais, concessão de prêmios mediante seleção pública, instalação e manutenção de cursos de formação, levantamentos, estudos, curadorias, realização de inventários de concessão de incentivos para manutenções culturais em risco de extinção, não é risco, viu? Concessão de bolsas de estudo, tá? Aquisição de bens culturais para distribuição pública, assim como ingresso de eventos, ou seja, aquisição de bens culturais, como ingressos de eventos. Aquisição, preservação, organização, digitalização e outros formatos de difusão do patrimônio material e imaterial, tá? Ou seja, pode-se utilizar, a aquisição de equipamentos para preservação do patrimônio material e imaterial, como os casarões. Vocês, municípios gestores que possuam os casarões, vocês podem fazer os trabalhos com esses, com estruturação para esses. Construção, formação, organização, manutenção e criação de museus, bibliotecas, centros culturais, além de outras obras culturais e artísticas em espaços públicos. Ou seja, você pode construir sim com os valores da Lei Aldir Blanc. Então está no artigo 5º. Construção, formação, organização, manutenção e ampliação de museus e bibliotecas e centros culturais, além de obras. Então, vocês estão observando que já abriu o leque para o poder público construir ou dar fazer manutenção nas suas bibliotecas públicas, Organização e elaboração de planos plurianuais de cultura, exatamente, gente. Digitalização de acervos
Igual aqui em Guanambi, estamos na pretensão de desenvolver o inventário patrimonial, material e imaterial do município de Guanambi. Então entra como um plano plurianual, né, ou como um plano de manutenção do acervo, né, e do conhecimento histórico do patrimônio material e imaterial do nosso município. Aquisição de imóveis tombados, olha para você ver, escrevi errado, mas tombados, com estrita finalidade de tornar espaço público, ou seja, o município vai poder sim comprar imóveis para tombá-los. Ou seja, o leque da Lei Aldir Blanc, ela deixou de ser apenas voltado para estruturação e manutenção apenas de agentes através de instrumentos como edital, mas também para ações que fortaleçam o bem público voltado à cultura, como um casarão, como bibliotecas, espaços culturais e outros ambientes do município que favoreçam a cultura, que podem sim serem estruturados. Aí você tem preservação de bens patrimoniais, materiais e imateriais e salvaguardas, ou seja, para você que tem que quer desenvolver uma busca para um festejo que tem interesse de torná-lo um patrimônio imaterial do município, você pode sim, né, salvaguardá-lo, fazer todo o processo de construção do plano de preservação. E isso vai estar sendo e pode ser executado pela Lei Aldir Blanc II, ou seja, uma lei que atende também aos anseios do poder público. Ela não é mais apenas voltada ao aquecimento da economia criativa de forma direta aos agentes culturais, mas também para fomentar as estruturas do poder público, financiar as estruturas do poder público. Então ela virou um investimento de mão dupla. Realização de intercâmbio cultural, ou seja, o município pode juntar com o outro e realizar um intercâmbio cultural de várias nuances, né? Ações e projetos previstos nos planos de cultura, ou seja, você pode, se você tem uma estruturação, uma construção de uma biblioteca, de um centro, ou a reforma ou melhoria de qualidade de estruturas culturais e de espaços culturais públicos, você pode sim desenvolver ações para tal. Serviços educacionais em museus, ou seja, ações museológicas, apoio a projetos culturais diversos não previstos nesse artigo, ou seja, através de editais, né? Então, o município, além de desenvolver ações públicas de estruturação pública, pode sim estar desenvolvendo projetos culturais. Mas vai caber regulamentação, viu, gente? Essa Lei Aldir Blanc, por quê? Porque ficou muito aberto. Porque senão, se der vazão, como vocês estão observando em vários incisos aí, ocorreu a estruturação pública, tem muitos municípios que vão preferir desenvolver apenas a estruturação pública, porque ele não deu uma quantitativa aqui ainda de quanto é que você vai usar para a estruturação pública e quanto é que você vai destinar de forma direta a premiações, a projetos culturais. Então, cabe regulamentação da Lei Aldir Blanc II, que deve estar saindo para início do próximo ano, a depender de quem seja o vitorioso das eleições. Então, logo em seguida, nós temos o município e investimento na área cultural nos últimos 3 anos. Olha, primeiramente, o município deve enviar um plano de gastos orçamentários médio para a cultura nos últimos 3 anos e demonstrar que vai manter a média de gasto municipal no ano da solicitação do valor da LAB. Pelo seguinte, olha, o governo federal fez o seguinte:
Olha, nós vamos deixar, município, você utilizar o valor para certas estruturações públicas suas. Manutenção de sua reforma de sua biblioteca, disso e daquilo, mas você não pode usar o valor da Lei Aldir Blanc que você vai receber para substituir ações que você já vinha gastando com o seu município e realizando com o valor do seu município. Ou seja, o governo quer que, pela Lei Aldir Blanc, quer que demonstre o quanto você gaste anualmente com o seu município em cultura, em políticas culturais, e que esse valor seja mantido e não reduzido. O município vai manter o mesmo gasto que já vem fazendo na cultura e esse valor da Lei Aldir Blanc ele vem acrescentar, certo? Ou tipo assim, agora que eu vou receber o valor da Lei Aldir Blanc, eu já estava gastando X na festa, num festival que eu faço anualmente, agora eu não vou mais gastar X. Eu não vou investir, eu vou pegar o dinheiro da Lei Aldir Blanc. Não, senhor. Você não pode reduzir o seu gasto municipal já eventual, que sempre acontece, tá bom? Você simplesmente vai ter que somatizar com os valores da Lei Aldir Blanc. Está no artigo 6º, inciso 4. Então, antes de receber a Lei Aldir Blanc, você vai mandar um plano de ação e nesse plano de ação você vai mandar o plano de gasto que você já tem há 3 anos na cultura, nas políticas culturais. Aí o governo já falou que você sou menino, né? Valor anual, 3 bilhões, certo? Então, 3 bilhões vai ser rateado entre governo de estado e município. Como é que vai funcionar os cadastros? Os cadastros dos espaços culturais, dos agentes culturais que vão disputar os futuros editais da Lei Aldir Blanc II, que o município não vai gastar só com ele, não vai gastar só com as estruturas dele para a cultura, mas vai ter que separar uma parcelinha, né? E essa parcelinha é quanto? Não se definiu ainda. Vai se definir na regulamentação. Então, falam jus ao benefício dos agentes culturais, espaços e os ambientes culturais que comprovem a atividade regular e respectiva homologação em pelo menos um dos seguintes cadastros. Olha, na verdade é o seguinte, vai poder receber quem o município disser através de um cadastro, realizar um cadastro e observar que a pessoa realmente comprova, ela é um agente cultural, um espaço cultural. Tá? Então vai poder receber esse, é isso que quer dizer. Que o município vai realizar um cadastro, vamos dizer, se a pessoa não tem nenhum dos cadastros estaduais, ou federais, né, cadastros estaduais de pontos ou pontões, o município pode realizar um cadastro municipal, né, e homologar essa pessoa. Homologar o quê? Dizer, não, realmente, ele realmente é quem ele é. É isso que é homologar. Viu? E decretar num diário oficial. O recurso deve ser aplicado dentro de 80% do valor recebido, através de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor cultural, e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes de espaços, iniciativas de curso, de produções, desenvolvimento, atividades de economia criativa e de economia solidária. Aí, quando a gente fala de economias criativas e de economia solidária, já entra na caixola de vocês, o que, principalmente o pessoal da zona rural, aquela culinária da zona, aquilo que aquece a agricultura familiar, a agroecologia, que é o artesanato, que é a, a confecção e a construção agroecológica de agricultura familiar que o pessoal tem das polpas de fruta, certo? Ou seja, das conservas, dos bolinhos, dos biscoitos caseiros. Então, é uma economia criativa, é uma economia solidária, porque é feito com grupos pré-estabelecidos de pessoas que são informais, mas que conjuntamente movimentam a economia daquela zona rural, daquele campo. Então, aí sim, aí o campo participa também. De produções audiovisuais, manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas culturais que possam ser transmitidas por meio telemático digital, ou seja, as lives, né, e os vídeos. Tá? Isso consta no artigo 7º. Então, 80% é para essas chamadas de editais, tá? Através de edital.
Lembrando que o subsídio para a manutenção de espaços artísticos e de ambientes culturais que desenvolvam atividades regulares de forma permanente em territórios e comunidades. Ou seja, para os espaços artísticos é em formato de subsídio. Tá? O que é subsídio? Subsídio, o espaço recebe um valor, né, que ele vai passar para o edital, e ele vai dar de contrapartida alguma coisa, alguma atividade, algum curso de formação. O subsídio para... Esse aí já foi, está repetindo, né? Recursos devem ser aplicados. Então, 20% agora do valor, os 80% em editais. Os 20% em editais, estruturação de bens culturais, como a gente falou antes, ou seja, o poder público pode usar dentro dos 80%, né? Então, não estipulou quanto é que o município pode gastar com editais, não estipulou quanto é que o município pode gastar com estruturas e desenvolver ações de sua estruturação pública. Não diz quanto. Mas aqui só separou isso, 80% é para isso. Editais, chamamento e manutenção e financiamento de estruturas culturais e ações culturais, que pode ser também do poder público. Os 20% vão ser ações de incentivo, né, direto a programas e projetos e ações de democratização do acesso à fruição e à produção cultural em zonas rurais e urbanas, em zonas periféricas e urbanas, tá vendo, gente? Então aí esses 20% é para quê? É para fortalecer o campo, aqueles locais longínquos do centro do município, povos e comunidades tradicionais. Então, tudo isso no artigo 7º. Então, 80% para o geralzão e 20% para o pessoal vulnerável e os invisíveis. O município tem 180 dias depois que revertido o valor, depois que recebeu o valor, na entrada, na conta do município, tem 6 meses para devolver para o Estado, viu, gente? Você, não vou querer mexer com isso, não. Então, você tem 6 meses para ver. Aí, muitos municípios fazem isso, fizeram isso na Lei de Blanc, e o Estado agora, pela lei, artigo 8º, parágrafo 3º, o que vai ter que fazer? Se o município devolveu o dinheiro para o Estado, porque não teve expertise para desenvolver as ações, não teve como montar uma equipe para receber e aplicar esse dinheiro, o que o Estado vai ter que fazer? Vai ter que devolver de forma proporcional ao valor que recebeu de tal município, ou seja, devolver para ele tipo, uma construção de um edital estadual. Então, o município que fez a doação de X, fez doação, não, que fez a reversão de X para o Estado, vai receber uma quantidade X de prêmios na sua região. Então é isso. O subsídio já estipulou que é de 3 a 10 mil, diferente da Lei Paulo Gustavo, que não fala quanto é o valor do subsídio. Subsídio é aquele valor, gente, pago aos espaços culturais. Pode ser para atividade fim ou atividade meio. Atividade fim, né, que são aquelas atividades, vamos supor, execução da própria linguagem. E atividades meio são aquelas estruturas que vão ser utilizadas para realizar a execução daquelas atividades. Vamos ver um exemplo de atividade fim aqui. Execução de uma apresentação de dança é uma atividade fim. Então, vai gastar um determinado valor. Certo? Atividade meio. Contratação de equipe para fazer a limpeza e a ornamentação do espaço onde vai ser realizado essa apresentação. Atividade meio. Tá?
E vários outros exemplos que vocês podem ver lá no Google mesmo, o que é atividade fim e atividade meio. Mas é tudo que ajuda a realizar a atividade. Subsídio a espaços de 3 a 10 mil, como a gente falou, podem ser para atividades fim ou atividades meio e com prestação de conta 6 meses depois de finalizado o exercício financeiro da origem do benefício. Vamos supor. Se o benefício da Lei Aldir Blanc 2 vai ser dado até 2023, ele terá 6 meses a partir de janeiro de 2024, ou seja, de 1º de janeiro, ou seja, ele sempre vai ter até junho do ano subsequente de que recebeu o dinheiro para prestar conta, tá? Ou seja, entregar a lista do que ele gastou, não é? Ele vai ter até junho. Então, toda vez que você receber o valor da Lei Aldir Blanc, Lei Aldir Blanc você vai receber em 2023, você tem até junho de 2024 para prestar conta, tá? Isso para os beneficiários. Eu me chamo Jardim Alarcon, meu número é esse aí, tá? Então eu tive uma dúvida básica da Lei Aldir Blanc para todos vocês, certo? Então a Lei Aldir Blanc ela vai ser fantástica, a Lei Aldir Blanc, Programa de Política Nacional, porque ela, como vocês podem ver, né? A gente voltando ali atrás, eu fiz uns slides rápidos. 80% vai ser voltado para quê, gente? Para as atividades no geral, tá? Subsídio para manutenção de espaços artísticos e ambientes culturais que desenvolvam atividades regulares e permanentes em seus territórios. Dentro dos 80% também, através de editais chamadas públicas, aquisição de bens, então fazer editais e chamadas públicas para premiar os agentes culturais, como também o município pode se utilizar a aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural. Como eu falei ali antes, vocês vão ler novamente, construção de bibliotecas, estruturação, manutenção de museus, certo? Então, aí já veio que esses 80% o município pode também utilizar para essas estruturas, certo? Aí nós voltando aqui um pouquinho, vamos voltar. Então estas aí, gente, vocês podem observar que nós temos aí várias ações que já podem ser realizadas com a Lei Aldir Blanc 2, tá? Olha para você ver quantas ações aqui vão estar destinadas ao poder público. Você tem essa que é o fomento à produção e difusão de obras, não é poder público, é sociedade civil. Realização de projetos, sociedade civil. Concessão de prêmios, sociedade civil. Instalação e manutenção de cursos de formação, sociedade civil, mas também, né, o poder público pode realizar levantamentos, estudos, curadorias de diversas áreas da cultura, realização de inventários, quem realiza inventário, no caso, é o poder público que pode realizar, concessão de bolsas de estudo, aquisição de bens culturais para distribuição pública, como ingressos e outros, né, ou compra de livros ou coisas desse tipo para distribuição, né, aquisição, preservação, organização, digitalização e outros formatos de difusão, né, do patrimônio material e imaterial. E uma coisa interessante aqui, ó, que é o 10, no artigo 5º, o 10 é que muitos municípios vão focar nele, mas não pode focar muito, porque senão você vai usar o dinheiro só para isso. E vai esquecer os agentes culturais, fazer o edital, você vai esquecer de fazer o edital. Fala, não pode deixar o edital para vamos construir aqui uma biblioteca, vamos construir aqui, começar a construir um centro cultural. Bem, não é bem assim, gente. Então temos que ter coerência no uso da Lei Aldir Blanc 2, porque realmente ela abre brecha para o espaço público aí ser utilizado o dinheiro. E não tem quem diga isso. Olha o artigo 5º, inciso 10. Construção, formação, organização, manutenção e ampliação de museus, bibliotecas, de centros culturais, além de outras obras culturais e artísticas em espaço público.
mais redondo que isso aí, só escola, né? Pois é. Então aí vai pactuar o bom senso, tá? Se não vir a regulamentação bem precisa, percentagem, igual veio a lei, igual eu acredito que vai vir a lei Paulo Gustavo, vai dar muita margem de, tipo assim, os municípios não fazem nem edital, tá? Então é isso aí, vamos aguardar. Foi só mesmo para dar uma pincelada sobre a Lei Aldir Blanc 2 para vocês, gestor municipal, e para vocês, agentes culturais, estarem espertos aí, tá bom? Um beijo, um abraço, meu nome é Jardiel, tá? E curte e compartilha aí pra gente.